Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 4, exercício número 8. Vamos ao enunciado. No conduto da figura, o fluido é considerado ideal. Dados: H1 igual a 16 metros, P1 igual a 52 kPa, peso específico do fluido igual a 10 a quarta Newton por metro cúbico, D1 é igual a D3, que é igual a 10 centímetros. Determinar. Letra A, a vazão em peso. Letra B, a altura H1 no manômetro. Letra C, o diâmetro da seção 2. Bom, então, primeiramente aí vamos começar pela letra A. Para determinar a vazão em peso, a gente precisa conhecer a velocidade em algum ponto. E o ponto aqui, na seção 1, foi dado a energia total, a I, que é de 16 metros, além de ser dado a pressão e além de ser dado a cota, já que foi dado aqui em relação a esse diferencial, colocando o Z aqui embaixo, onde é o zero. Então a gente tem aí dois termos da energia, tá? Que é a pressão 1 e a cota, e tem a energia total. Então, através da energia somente no ponto 1, a gente pode achar a velocidade 1, como foi dado o diâmetro 1 também, a gente consegue calcular a vazão e peso. Então, a gente pode escrever lá, para a letra 1. H1. Quem é H1? H1 é a velocidade de 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais a pressão do ponto 1 sobre o peso específico do fluido, mais a cota Z1. Então, desses termos, temos esse, temos esse, temos esse. Vamos achar V1. Isolando V1 na equação, vai ficar igual. O 2G vai multiplicar quem? Vai multiplicar o H1, que já estava do outro lado. Esses dois termos passaram negativo. P1 sobre peso específico menos a cota Z1. Como V1 estava ao quadrado, tudo fica dentro da raiz quadrada. Substituindo pelos valores, a gente vai ter que V1 é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, considerar aí 10, a energia total no ponto 1, que é 16 metros, menos a pressão no ponto 1, 52 kPa, quilo representa 10 a terceira, 52 vezes 10 a terceira, dividido pelo peso específico, que é 10 a quarta, aí menos a cota Z1. A cota Z1 é de 10 metros. Calculando a velocidade de 1, a gente vai achar um valor de 4 metros por segundo. A gente tem aí a velocidade no ponto 1, então a gente pode calcular a vazão em peso através da seção 1. A vazão constante, né? Temos aí regime permanente, tudo que entra sai, então a vazão em peso também é constante. Então a gente pode calcular como sendo V1 A1 vezes o peso específico. Então a gente tem aí, escrevendo, QG vai ser velocidade 1 que a gente calculou, quem é a área 1? É π d1 ao quadrado sobre 4 vezes o peso específico. Substituindo pelos valores, a gente vai ter V1, 4 metros por segundo, está no SI, vezes π, o diâmetro D1 está em centímetro, a gente passa para metro, fica 0,1 metro, então fica 0,1 ao quadrado sobre 4, vezes o peso específico, que é 10 na quarta, aí, Newton por metro cúbico. Está tudo no SI, calculando isso daí, a gente vai achar a vazão em peso já no SI, que vai ser de 314 na unidade de Newton por segundo. Então, essa é a letra A. Vamos aí para a letra B. Na letra B, ele quer saber a altura H1 no manômetro. Tá? Então, aqui temos esse manômetro e aqui está H1. Para achar esse H1, a gente vai precisar relacionar o ponto 1 com o ponto 3. Tá? Então, a gente já tem a pressão no ponto 1, a gente precisa descobrir a pressão no ponto 3 para aí utilizar a estática e calcular esse H1 aí. Então, a gente vai aplicar aí Bernoulli, equação de energia por unidade de carga, do ponto 1 ao ponto 3. Então, no ponto 1,
a gente já tem toda a energia H1. Então, a gente pode escrever da forma H1, que já tem todos os termos, é igual a velocidade no ponto 3. Aí, aqui, se a gente escrever toda a energia, a gente não vai conseguir simplificar a velocidade. Então, vou escrever total, tá? V1 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 1 sobre peso específico, mais Z1. Isso é igual a velocidade em 3 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão 3 sobre o peso específico, mais aí Z3. Teria mais o ΔH de 1 para 3, fluido ideal, então não tem perda de carga entre o ponto 1 e o ponto 3. Então, o que a gente tem? A velocidade no ponto 1 vai ser igual à velocidade no ponto 3. Por quê? Porque o diâmetro 1 é igual a D3, tá? Então, como o regime é permanente, a gente tem que a vazão é constante, diâmetros iguais apresentam velocidades iguais. Então, esse termo pode simplificar com esse termo, porque V1 é igual a V3. Tá? Aí, então, a gente quer calcular P3, a gente isola na equação P3. Então, como ficaria P3? Ficaria P3 é igual. O peso específico que está dividindo vai passar multiplicando. Multiplicando quem? Quem a gente já tinha do outro lado, que era P1 sobre peso específico, mais a cota Z1, e os termos que passaram para lá, que vai ser aí o menos E3, né? Menos E3 apenas. Esse aqui cortou. Tudo isso aí vai ser P3. Então, calculando P3, a gente vai ter peso específico, 10 a quarta. Pressão, 52 vezes 10 a terceira, 52 kPa, dividido, peso específico, 10 a quarta. Mais Z1. Z1 é 10. Menos Z3. Z3 é 17. Calculando isso daí, a gente acha a pressão em 3, que vai dar menos 1,8 vezes 10 a quarta Pascal. Achou a pressão em 3? Agora a gente pode fazer aí a estática do fluido, utilizando aqui para calcular. Então, a gente parte desse ponto, tá? Que é o ponto 1, onde a gente tem a pressão 1. Então, começa lá, ó, pressão 1. Aí, da pressão 1 até chegar nesse ponto aqui, ó, exatamente na altura H1, essa altura, como a altura do outro lado até chegar no mesmo nível, elas vão ser iguais. Então, esse termo vai se anular com essa altura. Então, eu vou considerar desse ponto para baixo. Então, daqui a aqui, eu tenho uma coluna de água. Está descendo, eu vou colocar, então, mais o peso específico da água vezes a altura H1. Chegou nesse ponto aqui, ó, eu vou pular para esse, porque é o mesmo fluido, tá? E está no mesmo nível. Então, desse ponto agora eu vou subir. Subiu, diminuiu a pressão. Então, eu faço menos do peso específico do manômetro, que é do mercúrio, vezes a altura H1 novamente. Desse ponto até chegar exatamente aqui no nível, essa altura cancelou com essa, então não preciso colocar. Agora, desse ponto até chegar lá em 2, eu vou ter um ΔZ, que é o Z2 menos o Z1. Então, eu vou colocar lá menos o peso específico da água vezes uma altura ΔZ. Tudo isso é igual à pressão no ponto 3. Não, pressão no ponto 3, né? Aqui é o ponto 3. Bom, o objetivo é achar H1. Então, a gente pode aí colocar em evidência, identificar H1 aqui, em evidência, sobrou o peso específico da água menos peso específico do mercúrio. É igual a pressão 3 menos a pressão 1 mais o peso específico da água vezes o ΔZ. Então, a gente tem que a altura H1 vai ser igual a pressão 3 menos a pressão 1 mais o peso específico vezes o ΔZ, dividido pelo peso específico da água menos o do mercúrio. Substituindo pelos valores, H1 vai ser igual a pressão em 3 menos 1,8 vezes 10 a quarta, né? SI, menos pressão 1. Pressão 1 é de 52 vezes 10 a terceira, né? SI, que é o Pascal,
mais peso específico, 10 a quarta. Delta Z, Z3 menos Z1, que vai dar 17 menos 10, ou seja, 7. 7 dividido peso específico da água, 10 a quarta, menos peso específico do mercúrio, 1,36 vezes 10 a quinta. Tá tudo no SI. Calculando isso daí, a gente vai achar que a altura H1 ela é 0. Tá? Bom, agora fizemos a letra B. Agora a gente precisa fazer aí a letra C, o diâmetro da seção 2. Então agora a gente tem que relacionar seção 1 com a seção 2. Tá? Primeiramente, vamos começar aí fazendo a equação de Bernoulli entre 1 e 2 para verificar o que a gente tem. Então, a gente vai aplicar lá, para C, um Bernoulli entre 1 e 2. Então, a gente tem V1 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 1 sobre peso específico, mais Z1. É igual a V2 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 2 sobre peso específico, mais Z2. Bom, aí eu tenho velocidade 2 é maior que 1, vou jogar 1 para lá e os outros termos desse lado. Então, eu vou fazer assim, P1 menos P2 sobre peso específico, tá? Jogando P2 para cá, mais, aqui vai ficar Z1 menos Z2, igual, jogou para lá, V2 ao quadrado sobre 2G menos V1 ao quadrado. Tá? A gente não tem nem V2 e nem Z2. Pode perceber que não foi dada a cota. Tá? Então, a gente continua a equacionar para ver a relação desse. O que a gente pode relacionar 1 e 2? Foi dado um manômetro aqui também. Então, agora a gente vai relacionar 1 e 2 através desse manômetro para ver o que a gente consegue equacionar. Então, usando o manômetro, começando lá, a gente vai ter P1, tá? A pressão do ponto 1. Aí a mesma coisa do outro. A altura lá, até chegar aqui, ó, é uma altura de água. Ela vai ser cancelada com a mesma altura de água que a gente tem de chegar desse ponto até o delta entre eles. Então, vai cancelar. Então, eu pulo direto para esse ponto. Daqui a aqui é uma altura de água. Então, eu vou colocar mais peso específico vezes aquela altura, tá? Eu vou chamar aqui, ó, para ficar de forma aí literal, de H vezes H. Aí, desse ponto aqui, eu vou pular para esse ponto, que é o mesmo fluido no mesmo nível. Então, venho para esse. Daqui eu vou subir. Então, se eu vou subir, é negativo, menos o peso específico do manômetro vezes H novamente. Desse ponto até chegar no delta, na altura, as alturas são iguais de A, então esse lado vai cansar com esse. Vai sobrar o delta Z, aí vezes a altura de água. Então, menos aí peso específico da água vezes esse delta Z, isso é igual a pressão em 2. Tá? Então aqui a gente tem a diferença, ó, P1 menos P2 sobre peso específico. Então a gente pode pôr em evidência aqui e escrever, ó, P1 menos P2 é igual. Aqui fica peso específico aí do mercúrio vezes H, passa para lá, menos peso específico da água vezes H, mais peso específico vezes o delta Z. Se a gente colocar ou dividir tudo pelo peso específico, a gente fica com a seguinte equação. P1 menos P2 sobre peso específico é igual. Aqui fica peso específico manométrico dividido pelo peso específico da água. Aí aqui fica menos 1, tá? Porque eu estou colocando o H em evidência. Mais o delta Z ali, tá? Quem é o delta Z? Z2 menos Z1. Agora que a gente tem esse termo, a gente substitui nessa equação aqui, ó. Então, a gente fica com a seguinte equação. P1 menos P2, que é peso específico manométrico, dividido pelo peso específico, menos 1, vezes H, mais o delta Z, tá? Quem é o delta Z? É Z2 menos Z1, ou aqui, deixa mais delta Z.
Se aqui é Z2 menos Z1, esse termo aqui, ó, se a gente colocar o menos para cá, ele significa que é menos ΔZ. Menos ΔZ é igual aí a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. Então, mais ΔZ com menos ΔZ vai cortar. E dessa equação a gente isola o V2. Então, como fica o V2 isolado na equação? Esse 2G vai passar multiplicando 2G, tá? Multiplica tudo que está desse lado, que é o peso específico manométrico dividido pelo peso específico menos 1 vezes H. V1 passa para lá como mais V1 ao quadrado, tá? E tudo isso fica dentro da raiz quadrada. Então, a gente calcula aí V2 como sendo a raiz quadrada. Aí vamos ter 2 vezes a gravidade, 10. Peso específico aí, manométrico, que é o mercúrio, 1,36 vezes 10 de 30, dividido pelo peso específico aí do fluido, que é a água, 10 a quarta, menos 1, vezes a altura H, que é o 0,55, mais V1 ao quadrado. A gente calculou V1, que é 4 ao quadrado. Com isso, a gente acha V2, que vai ser 12,43 metros por segundo. Mas ele quer achar o diâmetro. Então, a gente faz o quê? Balanço de quantidade de movimento, Q1 é igual a Q2. Quem é Q1? É V1 vezes a área, que é π V1 ao quadrado sobre 4. Quem é Q2? V2 π V2 ao quadrado sobre 4. Π dos dois lados corta, 4 dos dois lados corta. Então, isolando D2 na equação, vai ficar V1 sobre V2 vezes o D1 ao quadrado, tudo dentro da raiz, porque D2 estava ao quadrado. Substituindo pelos valores, V1 é 4, V2 é 12,43, D1 é 0,1, certo? É 10 centímetros ao quadrado. Calculando isso daí, a gente vai achar 0,0567 metros. Que em centímetros, arredondando aí, multiplica por 100, 5,7 centímetros. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado!